Olá, mulher linda, sabe que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristina e estamos fazendo a leitura do livro Arrependimento Profundo e Eficaz de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura 19. A tragédia da graça moderna. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que teu Espírito Santo continue falando ao seu coração e que ela possa mergulhar no entendimento e no conhecimento da tua graça, para que ela possa ser mais parecida contigo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Contrastes entre as graças. A graça de Deus é educadora, a barata não. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piedosamente. Título capítulo 2, do versos 11 ao 12. Paulo disse: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum viveremos em pecado, se para este morremos. Romanos capítulo 6, versos 1 ao 2. A graça reina por meio da justiça. Romanos capítulo 5, versos de número 21. A graça barata está se tornando rapidamente a propaganda mais popular no desfile evangélico. Graça não é de graça, mas é dada de graça. Em Efésios capítulo 1, verso 6, Paulo diz: para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O que aprendemos com isso? Em primeiro lugar, graça não significa de graça, mas a graça é dada de graça, ou seja, graça é o seu plano amoroso, graça é seu sacrifício lindo na cruz, graça é seu infinito amor por mim, graça é seu perdão, graça é sua misericórdia, graça são seus dons diversos dados a nós, graça é sua bondade, graça é ele me conceder arrependimento, graça é ele me conceder fé, graça é tudo que ele nos concede, graça é o nome que se dá para o meio de tudo que Deus concede ao homem. Um pequeno exemplo para entendermos melhor, ele concede seu amor pela sua graça, favor imerecido, e faz isso gratuitamente, porque não pagamos nada por isso. Então, graça não é de graça. Graça é favor, e ele fez o favor e não cobra por isso. Aí ele concede a sua graça gratuitamente. Tudo o que Deus faz ao homem está prestando um amoroso favor. A única coisa que nos resta dizer quando recebemos um amoroso favor é muito obrigado. Tudo isso é caro, é precioso. Tudo isso tem um preço abismal, mas tudo isso ele nos deu de graça. Por isso Paulo diz, ele nos deu sua graça gratuitamente. Quer dizer, bênção, pela qual não trabalhamos para obter favor sem nenhum merecimento, bondade de Deus, não resultante de méritos. Somos salvos pela graça de Deus. Então, graça não é de graça. Pregar o evangelho da graça não é pregar o evangelho sem preço de graça. Pregar o evangelho da graça é pregar o evangelho do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu sacrifício, do arrependimento, da fé, dos dons, da cruz e da ressurreição. E não dizer que tudo isso, esse evangelho da graça, é concedido de graça, mesmo com alto preço. Veja a diferença entre custo e preço nessa frase. Ganhei um carro. Onde está o custo e o preço nessa frase? Ganho é igual a favor. Carro é igual a custo. Gratuitamente é igual a meio. E o meio é o preço, ou seja, sem preço algum. Por mais que o carro venha para mim sem custo, ele continua tendo o seu preço. Continua sendo um carro, mas para mim foi gratuito, e esse gratuito foi apenas o meio pelo qual o favor de Deus, que é a sua graça, me concedeu algo tão valioso que é a salvação. Ou seja, a salvação foi pela graça, dada de graça, mas foi cara, mesmo me sendo concedida de graça. Não paguei nada por isso. Mas como pregar esse paradoxo? Devemos pregar o custo do Evangelho, como ele é caro, como ele é precioso, como é difícil, mas devemos dizer que ele pode ser concedido sem preço, que apesar do alto custo e da preciosidade da salvação, pode ser concedido de graça pela graça, bastando apenas eu responder positivamente ao amor de Deus. A graça é o custo, de graça é o preço.
O Evangelho é caro, de tão caro que é, não tem preço e é pregado por um alto custo. Confirmaremos também esse fato nos textos abaixo. Efésios capítulo 2, do versos 8 ao 9 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie nelas. A graça de Deus não admite qualquer mérito da parte humana. Atos capítulo 15, versos 11 diz: cremos que fomos salvos pela graça do Senhor. Atos capítulo 18, versos 27, tendo Apolo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Viu só como crer também é a sua graça? O crer em Deus também é uma expressão do amor de Deus para conosco, ou seja, eu creio em Deus pela sua graça que me deu gratuitamente. Paulo diz em Romanos capítulo 3, versos 24, somos justificados gratuitamente por sua graça. Aleluia! Então, de uma vez por todas, separe graça de graça. O evangelho da graça é o evangelho do favor de Deus, não o evangelho de graça. O evangelho do favor é dado gratuitamente. A expressão no versículo 6 pode ser traduzida literalmente por mediante o seu favor prestado a nós. Temos sido agraciados. Lindo, não é? Graça em Jesus. Ele aceitava os pecadores, mas exigia mudanças. Eu não te condeno, eu te perdoo. Vai e não peques mais. Jesus aumentou o padrão. Graça é como Deus, pela sua infinita misericórdia, me dá força para vencer meus pecados e não para continuar neles. Graça é a boa vontade de Deus que o inclina a conceder seu senhorio aos indignos. Graça não é simplesmente um favor imerecido, é também eliminar o merecimento dos pecadores, a ira de Deus. Uau, glória a Deus! A graça me leva a esse lugar de saber que eu tinha um castigo para receber, a morte eterna, a ira de Deus, o desamor do Pai, mas pela graça de Deus, mediante ao seu favor prestado a mim, eu fui agraciada, eu fui escolhida, eu fui amada. Por isso eu posso viver sem condenação. Eu posso viver essa palavra de vai e não peques mais. A graça não foi de graça, ela não é barata, ela teve um alto custo. Mas esse custo foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Esse custo já foi pago. Ele já me reconciliou com Deus através do seu sacrifício, através do meu reconhecimento de que sou pecadora, através do meu arrependimento eu tenho acesso ao Pai. Jesus já me enxertou novamente, eu novamente pertenço à família de Deus através do seu sacrifício. Aleluia, eu fui adotada por Ele e eu posso dizer então, Abba, Pai, Paizinho querido, porque Ele é o meu Deus e Ele é o meu Pai, porque eu fui novamente restaurada à família de Deus pelo sacrifício de Jesus. Obrigada, Deus, pela Tua maravilhosa graça. Obrigada, Senhor, pelo Teu poder. Obrigada porque o Senhor fala aos nossos corações e o Senhor ministra a Tua graça em nossas vidas. Obrigada porque o preço foi alto, mas ele foi pago. Ele foi totalmente pago por Jesus. E hoje eu recebo esse presente imerecido. Hoje eu recebo esse presente mediante ao favor de Deus, ao favor de Jesus prestado na cruz. E eu sou então agraciada. Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada. Que o Senhor trabalhe em nossos corações e que sejamos agradecidas por essa graça maravilhosa que nos alcança e nos preenche, nos transborda e nos transforma para andarmos em novidade de vida e para buscarmos ser mais parecidas com Jesus. Obrigada, Senhor, pela Tua multiforme graça, pelo Teu amor, pela Tua redenção. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.